Boa noite, pessoal! Sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, às 6 horas em ponto. E a gente está aqui firme e forte no nosso encontro semanal marcadinho com o nosso Sextou com Caso Clínico. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sextou mais uma vez aqui com a gente e é um prazer, na verdade, enorme terminar a nossa semana clínica. Na verdade foi meia semana, né? Nessa semana por conta do carnaval. Mas terminar a nossa semana clínica discutindo realmente o que realmente acontece no nosso consultório no dia a dia, o paciente real, né? A nossa nova rotina dentro do nosso atendimento odontológico. Então, quero agradecer de verdade a presença de cada um que está aqui, sempre assíduo às sextas-feiras. Então, uma alegria, um prazer reencontrar cada um de vocês aqui nessa nossa hora marcada. Eu sei que sexta-feira à noite não é um horário fácil, né? Então, quem tá aqui de verdade é porque quer evoluir na sua profissão, quer deixar o atendimento do seu paciente mais seguro. E aproveitando esse momento, né, muita gente pergunta, Tati, como que eu aprendo a criar esse raciocínio clínico, né, essa estrutura clínica? E posso falar assim de carteira para vocês, de muita experiência, né? Que a pós-graduação ajuda muito nisso, né? E hoje eu falo, eu sou uma defensora ali do mestrado em odontologia para pacientes com necessidades especiais e já aproveito para falar oficialmente que estão abertas as inscrições para a nossa terceira turma. Nossa primeira turma se formou na semana passada, né, que eu comentei com vocês. E agora vamos para a fase de qualificações e defesas. A nossa turma 2 está em andamento de forma brilhante, uma turma espetacular. E agora a gente está com matrículas abertas para a nossa terceira turma, né? O Cláudio tá falando aqui, que ele tá aqui na nossa audiência. Olá, Cláudio, bem-vindo! Que o livro Odontologia Especial também está disponível. É isso mesmo, uma outra grande alegria, né? O livro para corroborar, para ajudar também nesse auxílio clínico para o nosso clínico geral, para o especialista, para quem trabalha com pacientes complexos, que hoje é a nossa nova rotina. Muito obrigada, Cláudio. Então, voltando, né? Então, estão abertas as inscrições para a turma 3 do mestrado em odontologia para pacientes com necessidades especiais. É um programa que ele é totalmente voltado, né, para formar várias vertentes do dentista, seja clinicamente, para trabalhar com pacientes de forma mais segura, né, tirar essa insegurança do atendimento clínico, traçar metas para um atendimento mais seguro. Também aquele tratamento que não depende da sorte, né? De usar protocolos clínicos realmente para embasar esse paciente, o tratamento desse paciente. E também formar o professor, né? Formar aquele que vai fazer a pesquisa clínica, aquele que vai formar os novos precursores aí da especialidade e também para o servidor público, porque todo mestrado traz um upgrade aí de salário para o pessoal que trabalha no serviço público e um salário melhor sempre é muito bem-vindo, não é, pessoal?
Então, o mestrado traz toda essa diferenciação de carreira, te traz autoridade. Então, é sempre uma excelente alternativa aí para a gente evoluir na nossa carreira. Vou aproveitar também, porque eu não falei na semana passada, antes de começar o nosso caso de hoje, que vocês viram ali pelo Stories, é bem complexo. Eu queria falar para vocês que quem gosta dessas discussões clínicas, né, mais profundas, eu também coloco o conteúdo lá no meu canal do YouTube. Então, eu consigo colocar os conteúdos que vai ficar mais tempo, discutir com calma. Então, se você gosta desse conteúdo, gosta dessas discussões, vai lá e me segue no canal do YouTube Tatiane Marega, que vai ser um prazer ter você lá como nosso seguidor também. E não deixa de ficar aqui no perfil curtindo as novidades, os conteúdos quase diários que chegam ali para você, para te auxiliar em trazer segurança no seu atendimento clínico, deixar você cada vez mais seguro e não ter que encaminhar esse paciente, atendê-lo ali com segurança, ok? Muito bem, então agora vamos para o nosso caso, né? Desde que a gente começou as nossas lives do Sextou, a gente vai passando pelos nomes familiares, né? Comecei com a minha sogra, com a dona Beth, na semana passada com a tia, a nossa tia, com a Mariângela, e hoje a nossa paciente vai ter o nome fictício da minha avó. Eu vou chamá-la de Iolanda, né? Era um nome antigo que agora voltou à tona com tudo, né? Então, minha avó materna, a avó Iolanda, hoje vai dar vida para nossa paciente. E vocês viram, quem até hoje não recebeu um paciente que chega segurando firme aquele papelzinho na mão? Diz para mim, quem já recebeu o paciente que chega com o papelzinho na mão? Conta pra Tati, audiência. Conta, galerinha do canal. Conta. Quem já recebeu um paciente com o papelzinho na mão, escrito o nome de todas as medicaçõezinhas que toma? Ninguém? Duvido. Ah, Cláudia, isso aí, sempre. E confesso a vocês, eu acho até a Maju também. Muito, né, Maju? Muito. Benedito, Silvana, opa, muito bom. É isso mesmo. É uma rotina para gente que atende ali os pacientes complexos ou pacientes que tomam. A Lilian também, isso, não é, meninos? É uma rotina para gente quando o paciente chega ali com o papelzinho na mão. E como eu estava dizendo para vocês, eu confesso que eu até gosto quando chega com esse papelzinho na mão. Porque se ele não chega com esse papelzinho na mão, às vezes na hora que a gente está lá coletando na anamnese o nome das medicações e tudo mais, ele começa a falar assim para você: ah, eu tomo, vocês vão se identificar, não é possível. Eu tomo um cor-de-rosinha de manhã. Aí depois do almoço, eu acho que eu tomo metade de um branquinho, sabe? Mas é um branquinho grande. E antes do jantar, eu tomo um é aquele assim, sabe? Azulzinho. A senhora sabe, aquele bem pequenininho, sabe? Aquele pequenininho que é para afinar o sangue. A senhora sabe, né? A senhora sabe qual que é. Se identificam? Exatamente isso. Paciente, quando não traz o nome da medicaçãozinha no papelzinho, ou quando não traz as caixinhas pra gente, porque tem o paciente que chega com a sacolinha. Já passaram por isso? A Lilian tá me falando aqui, inclusive em pacientes mais jovens. Lilian, muito bem pontuado. E vou falar disso mais no adiantado da nossa live, Lilian. Exatamente. Principalmente em se tratando de antidepressivos, que também, né, já vou dar um spoiler, é uma das medicações que essa nossa paciente toma.
Então, tem pacientes exatamente tomando assim, quando toma pouco, toma 5 medicações por dia, mas hoje a média é exatamente essa, tomar de 14, 15 medicações por dia. E vamos combinar que isso vai gerar um medo na gente como profissional. A hora que o paciente entra com a sacolinha de remédio, ou ele entra com o papelzinho na mão, já não dá na gente aquele frio no estômago? Fala, ai meu Deus do céu, o que vem por aí, né? O coração bate aqui, né? Então, se a gente não estava com crise de ansiedade, a gente começa. Por isso que é tão importante a gente trabalhar esse raciocínio lógico estruturado para trabalhar essa nossa insegurança e atender o nosso paciente de forma segura, né? Então chegou a dona Yolanda aqui no consultório com o papelzinho na mão. É uma paciente de 72 anos, é uma paciente jovem, ok? Porque hoje a expectativa de vida do brasileiro, graças a Deus, aumentou muito e com isso também vai aumentando a quantidade de remédios que esse paciente toma para poder trazer essa qualidade de vida sistêmica para esse paciente, certo? Então ela chegou com o papelzinho na mão e se vocês verem lá no Stories, está tudo marcadinho de verde. O verde para ela saber o que ela tomou e não esqueceu. Isso é muito legal para o paciente, né? De terceira idade ali, porque o paciente mais adulto, terceira idade não, né? Terceira idade mais adiante, paciente mais adulto, é muito importante que ele vai fazer nos cheques de medicação. Assim não tem perigo dele passar nenhuma ou errar nenhuma, né? Então vocês viram que ela chega com o papelzinho, com uma folhinha de agenda, tudo marcadinho em verde, o que ela já tomou. E vamos recapitular o que ela tomava, que era bastante coisa. Então, essa paciente tomava, né, a dona Yolanda, de 72 anos, ela tomava pantoprazol, tomava o Concor, que na verdade é o bisoprolol, ela tomava o alondipino. O alondipino já é um conhecido nosso, né, de outras sextas-feiras, né? Tem gente que fala assim, de outros carnavais, até da outra nossa sexta-feira de carnaval. Nossa paciente Maria Ângela tomava alondipino. Ela toma também a glimepirida, tá? Que é para diabetes. Ela toma o escitalopram, a pregabalina, toma uma vitaminazinha D ali, toma também o Colflox ou o ciprofloxacino, porque ela tem infecções de urina frequentes. E ela também toma um benzodiazepínico e um probiótico. Então, olha só, uma paciente de 72 anos e trazendo uma carga medicamentosa muito importante. Por que eu disse para vocês que eu adoro quando o paciente traz o papelzinho? Porque às vezes na anamnese ele esquece de me relatar muita coisa, mas na hora que eu pego aquele papelzinho e olho o que o paciente está tomando, eu tenho uma ideia sistêmica geral do quadro desse paciente, principalmente do quadro odontológico de risco. Concordam comigo? Né? Muitas medicações que às vezes ele esquece ou alguma condição sistêmica que ele esquece de te relatar, por esse papelzinho você consegue identificar e perguntar. Como, por exemplo, né? Ela não relatou que ela tem uma dor crônica e você tá olhando ali que ela toma pregabalina, você pode puxar o gancho, falar assim, então, dona Yolanda, a senhora trata dor crônica, a senhora tem sentido dor em algum lugar que a senhora esqueceu de falar ou que já passou, mas a senhora continua tratando? Então, a gente tem um gancho para poder esmiuçar melhor essa história clínica, né? Mas como a gente gosta de fazer aqui na nossa live de sextou,
é a gente falar, né, de medicação por medicação e entender por que o paciente está tomando esse remédio e traçar a forma de como a gente vai fazer o tratamento odontológico dele com segurança, né? Gustavo tá me falando aqui, idoso com benzodiazepínico, geriatra adora isso. Exatamente. E acaba sendo o primeiro medicamento suspenso pelo geriatra. É isso mesmo, Gustavo. Muito boa a sua pontuação e eu vou chegar nesse benzodiazepínico mais no adiantado da nossa live aqui. Fica por aqui, não me deixa, não me deixa. Você vai aqui interagindo comigo. Muito bem. Então, a maioria dos dentistas, né? A gente como dentista vai olhar esse papelzinho da Dona Yolanda e vai falar assim: tem problema cardíaco? Tem diabetes, né? Mas o paciente, na verdade, gente, ele não adoece com o diagnóstico dele, que pode ser que ele esteja controlado, mas ele pode descompensar pela farmacologia. E isso a gente faz muita diferença, certo? Se a gente entra com uma prescrição errada ou se a gente utiliza um anestésico que não seja adequado, a gente pode descompensar essa paciente. O Benedito está perguntando qual que era a queixa principal. Benedito, era uma exo simples para ser realizada. Obrigada, viu? Isso mesmo, já tinha esquecido de falar. Era uma exo simples. Essa era a queixa da Dona Yolanda. Tinha uma raiz residual ali que ela queria que fosse removida. Então, muito bem, vamos traçar ali o risco odontológico dessa paciente. A gente observou com aquele papelzinho que a gente tem 3 vertentes que são assim super importantes. Primeira, a vertente cardíaca, a vertente metabólica, porque a gente viu uma medicaçãozinha ali para diabetes tipo 2. E a gente tem uma outra vertente que é neurológica psiquiátrica. Como? Por quê? Porque essa paciente, ela toma escitalopram, ela toma pregabalina e ainda ela faz uso de um benzodiazepínico. Concordam comigo? Então, a gente vai ter que dominar 3 vertentes nessa paciente. Então, ela é uma paciente complexa, certo? Vamos começar pela vertente mais frequente, que é o aspecto cardiovascular da Dona Yolanda. A gente viu que ela toma ali o Sumalgin, né? Um antiagregante plaquetário. Ela toma o bisoprolol. Quem que é o bisoprolol? Que é o Concor que ela toma. E para que é o Concor e para que serve? O Concor, que é o bisoprolol, é um beta-block. É um beta-bloqueador. E aí, vamos lembrar das nossas outras sextas-feiras. Quando o paciente toma essa classe medicamentosa, ela toma um beta-bloqueador, o que a gente tem que fazer? A segunda pergunta. Qual é a nossa segunda pergunta? É um beta-bloque seletivo ou ele é um beta-bloque não seletivo? Porque isso importa. Isso faz diferença, isso faz toda a diferença na nossa decisão clínica em se tratando de escolha anestésica, ok? Então, verificamos que ela toma um beta-block. A segunda pergunta, não para paciente porque ela não sabe, mas a gente vai ter que verificar. Ah, Tati, mas eu não sei isso de cabeça. Não tem problema, hoje em dia é muito simples da gente fazer essa busca. O que nós vamos verificar? O bisoprolol é um beta-block seletivo. Ok, então ele age em receptor beta 1. Legal. Por quê? Porque beta 2 vai estar livre. Então, se eu precisar de um pouco de adrenérgico, eu sei que o beta 2 vai estar livre para compensar a ação em receptor alfa. Concordam? Concordam?
Vocês estão comigo? Ok? No raciocínio? Diferente se a gente tivesse um beta-bloque não seletivo, como o propanolol, por exemplo, que ia estar todo mundo bloqueado, e aí a minha ação adrenérgica teria que ser muito mais responsável, diminuída e com parcimônia, ok? Muito bom. É uma paciente também que toma o alodipino, que nem a nossa paciente Maria Ângela, da última sexta-feira de carnaval. E aí, isso gera pra gente uma imagem de que é uma paciente coronariana. Então, é uma paciente que pode ser que use stent. E não me falou ou esqueceu de falar, mas ela toma o alodipino. Lembra que a nossa paciente, Maria Ângela, da semana passada, ela tinha stents, ela tinha 3 stents. Muito bem, também tomava alodipino. E aí vem a pergunta, olhei o papelzinho, Dona Yolanda, a senhora tem stent? A senhora fez angioplastia? E aí ela fala, ai filha, fiz sim, mas já faz tanto tempo, já faz acho que uns 7, 8 anos que eu fiz. Poxa vida, olha que informação importante. E quem me deu a deixa e o gancho? O papelzinho, certo? Então eu sei que ela toma alodipino, já vou imaginar e entender que é uma paciente coronariana. Você vai embora, Gustavo? Vai atender? Me deixa ligada, deixa eu falando aí no seu ouvido no consultório, Gustavo. Não vai embora. Ok. Muito bem. Vamos retornando aqui no raciocínio. Então, a gente já traçou um raciocínio cardíaco complexo da Dona Yolanda. Lembra? Falei 3 vertentes. Vertente cardiovascular, vertente metabólica e vertente neuropsiquiátrica, certo? Vamos para a segunda, a vertente metabólica, onde ela toma glimepirida. E aí tem o nome fantasia comercial que é o Amaril. Já ouviram falar? Mas normalmente o pessoal toma o genérico e essa é uma das medicações dadas pela farmácia popular. Então, super frequente esse paciente tomar essa medicação, a glimepirida, que é o Amaril. Então, é uma paciente diabética tipo 2. E aí, também é uma informação importantíssima de cuidado para esse paciente. Por quê? Pode gerar insegurança no dentista. Como que tá essa glicemia da paciente? Eu fazer uma glicemia em jejum adianta? Escreve, Patati. Se eu fizer uma destro de dedinho, resolve? Para eu fazer um planejamento cirúrgico? Benedito me lembrou que eu não tinha falado qual era a queixa da paciente e era uma exo simples. Então, essa informação me importa? Essa informação me importa e me importa, né? De um tanto que eu preciso tê-la, né? Para saber o meu planejamento. Então, o que é um fator importantíssimo de decisão? Solicitação de exame. Eu tenho que fazer uma exo numa paciente diabética. Ela está me falando que ela está compensada. Quanto que é o compensado para ela? Não necessariamente é um compensado de hemoglicada para mim, que vai propiciar a execução dessa exodontia, mesmo que seja simples, e uma cicatrização adequada para essa paciente. Então, vamos lembrar, antes de qualquer exodontia em paciente diabético, a gente tem que solicitar uma hemoglobina glicada para ver se esse paciente está dando condição para a gente, para saber se ele vai ter uma cicatrização adequada, ok? Lembrando que paciente diabético, o problema não é endocardite. O problema do paciente diabético é falha de cicatrização e infecções recorrentes. Lembra que no papelzinho estava escrito que ela tomava ciprofloxacino porque ela tinha infecção de urina recorrente?
Conseguem perceber, pessoal, o fechamento aí desse nosso raciocínio? Então, super importante a gente checar essa hemoglicada do paciente antes de marcar essa cirurgia, essa exo, mesmo que seja simples, ok? E fechando ali o perfil dessa paciente, falamos do perfil cardio, perfil metabólico, né? Agora a gente vai falar do perfil neurológico psiquiátrico. É uma paciente que toma escitalopram, que é um antidepressivo, né? E agora eu vou pegar a deixa da Lilian, que interagiu comigo aqui na nossa live. É uma medicação hoje muito utilizada por pacientes jovens, né? Jovens adultos, onde tem depressão, né? Onde já sente os picos, os picos de depressão realmente, né? E aí o escitalopram é muito utilizado para pacientes jovens, para pacientes adultos jovens e também para pacientes adultos na maior idade. Então ela tomava escitalopram porque ela tinha sim um quadro, uma queixa, né, de tratamento de depressão já há algum tempo. Ela tomava a pregabalina, e aí vem a deixa pra gente, toma pregabalina por quê? Porque tem dor crônica, algum lugar tá doendo, ok? E essa dor pode ser inclusive, né, facial. Então pode ser uma neuralgia de trigêmeo. Então esse relato nos diz muita coisa. E era realmente, né, uma paciente que já tinha sofrido e estava tratando um caso de neuralgia. E para fechar ali o nosso caso, ela ainda fazia uso crônico de um benzodiazepínico, né? Então ela tomava ali alprazolam, vocês viram ali na foto, todos os dias. E aí eu vou acender um alerta vermelho para quem está nessa live, para o paciente que toma escitalopram. O escitalopram, pessoal, ele aumenta em muito sangramento no paciente, mesmo no paciente jovem. E isso é uma dica, anota aí, porque é uma dica de milhões, certo? No caso do paciente jovem, que você vai ter que fazer um terceiro molar, por exemplo, super importante, né? Você tá ligado ali de como tá o tempo do sangramento do paciente. Senão você vai falar, não vou testar tempo de sangramento. Imagina, jovem, 19, 20 anos, eu vou ter que fazer tempo de sangramento? Faça, porque o escitalopram aumenta e muito o tempo de sangramento desse paciente. E na Dona Yolanda, a gente tem ainda um agravante. Lembra que ela tomava Somalgin? Somalgin é um antiagregante plaquetário, já afinou esse sangue. E aí ela toma o escitalopram, que aumenta o tempo de sangramento. Então, o que me diz, pessoal? Me diz que eu vou ter que tomar cuidados hemostáticos locais ali mais importantes. Então, eu vou ter que ter plano A, vou ter que ter plano B, né? Vou ter que ter um hemostático ali na mão, vou ter que, de repente, trabalhar com ácido tranexâmico, de repente com uma esponja, não sei, mas eu vou ter que planejar. Fato, eu vou ter que ter medidas hemostáticas adicionais locais para essa paciente. Por quê? Porque eu sei que ela está sangrando mais, por dois motivos: escitalopram e o Somalgin. Se a gente verificar hoje, né, o nosso grande medo é o risco cardíaco do paciente. E a gente percebe que, em se tratando do risco cardíaco dela, nossa primeira vertente discutida, ela tá ok, certo? Ela tá compensada. A grande instabilidade dela hoje é essa instabilidade farmacológica. É o que pode me gerar intercorrência no atendimento dela. Então, fechando isso, o que a gente pode ter de intercorrência para a Dona Yolanda, para a exo simples dela, e que eu vou ter que planejar. E tô aqui junto com vocês para isso. Eu posso ter uma hipoglicemia por conta do diabetes, eu posso ter uma síncope medicamentosa,
Eu posso ter uma hipotensão, porque isso é muito comum no paciente, né, mais idoso. Posso ter uma crise hipertensiva se ela sentir muita dor e já entendi que eu vou ter sangramento aumentado nessa paciente. Então, vou ter que trabalhar com medida hemostática local. Percebe? Então, tudo isso vai depender da sua conduta. Então, se você trabalhar planejado, estruturado, você vai trazer segurança para o seu atendimento. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa ficar inseguro, mas a gente tem que ter esse raciocínio clínico. Outra pergunta que a gente sempre fica ali, né? Eu vou poder usar vasoconstritor? Sim, eu vou poder usar vasoconstritor nessa paciente. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma felipressina, ok, mas posso trabalhar com adrenalina? Ok, lembra que o alodipino, ele era seletivo, então ele permite uma certa dosagem com parcimônia de adrenérgico, de adrenalina. Então, ok, é possível, é tolerado dose de segurança para esse paciente. Lembrando que a gente vai sempre trabalhar com segurança, né, com parcimônia. E para a gente fechar os nossos cuidados, por conta do diabetes, de novo, esse paciente não deve ser atendido em jejum. Então, Dona Yolanda deve vir para o consultório alimentada. O escitalopram, ele sangra mais, é farmacologia, eu vou ter que tomar cuidado. O beta-bloque não contraindica anestesia nem o vasoconstritor, mas ele vai te exigir técnica, não é lançamento de dardo e nem trabalhar por inundação. Então a gente tem que ter técnica anestésica. E ainda a gente tem uma outra interaçãozinha medicamentosa que eu não vou conseguir entrar muito a fundo nela hoje, mas a gente tem uma pregabalina aí agindo com benzodiazepínico nesse paciente. E essa junçãozinha aumenta o risco de síncope na hora que o paciente vai levantar, ok? Isso não é alergia, é uma síncope mesmo. O paciente teve alergia, passou mal. Não, é uma interação medicamentosa que pode acontecer. Então, isso vai demandar um planejamento correto para esse paciente. Então, eu vou preferir atender a Dona Yolanda quando? De manhã, com ela alimentadinha, né? Com uma chance da pressão arterial dela tá legal. E durante esse atendimento, sessões curtas, anestesia lenta, sem lança-dardo, com boa técnica e tendo esse controle de dor rigoroso, que é bem importante para essa paciente. E, Tati, você fala tanto de medicação, que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com medicação, sempre, principalmente em paciente complexo. Então, para esse paciente, lembrando, live da Beth, live da Mariângela e também a live da Dona Yolanda. Paciente com risco cardiovascular, eu vou ter que evitar anti-inflamatório não esteroidal. Por quê? Porque o anti-inflamatório aumenta a pressão da paciente. Não, ele diminui a ação do antihipertensivo da paciente. Por isso essa hipertensão acontece, por isso que pode acontecer crise hipertensiva. Então a gente vai evitar ali o nosso anti-inflamatório não esteroidal, ok? E se você precisar de um controle de dor, você pode estar usando paracetamol, pode lançar mão de uma dipirona, se ela não fizer hipoglicemia, porque tem paciente diabético que pode fazer hipoglicemia com dipirona. Então é importantíssimo a gente verificar essa informação, ok? Então percebam uma coisa para a gente ir finalizando o caso da Dona Yolanda. O procedimento odontológico, na verdade, não muda nada. A minha exo vai acontecer.
o que muda é a minha interpretação clínica. Concordam? Então, o dentista, se ele souber medicina, melhor, mas ele não precisa saber medicina, ele precisa entender risco. Entendem isso? Concordam? Fala pra Tati. Concordam? Gustavo, você já voltou ou você tá atendendo ainda? Peguei o Gustavo de jeito hoje, né? Puxa vida. Então, olha só. É exatamente por isso, pessoal, que muitos dentistas têm medo de atender paciente sistêmico, né? Não é por falta de técnica, é por falta de raciocínio estruturado, que é isso que a gente fez hoje nessa nossa conversa de 30 minutos. É traçar esse raciocínio estruturado para trazer segurança com o paciente. Ó, a Lilian concordou comigo, a Michele também. Oi, Dora! Saudade de você. Então, é importantíssimo a gente ter esse raciocínio estruturado para trazer segurança para esse paciente. E hoje a Cláudia está corretíssima, é o que a gente mais tem hoje no consultório. Então, cada vez mais a gente tem que conhecer as peculiaridades desse paciente e as medicações, ok? Então, concordam comigo? Exatamente. E por conta disso, né, de vocês interagindo comigo no direct, por conta disso, a gente sentiu a necessidade de fazer o Safe Dental Practice, que eu vou ensinar exatamente isso para transformar essa lista de medicamentos numa decisão segura. Mas, para isso, a gente não vai precisar demandar de sorte no consultório, a gente vai precisar de demandar de método, de raciocínio estruturado. Então, ó, primeira mão aqui, vou falar para vocês, eu vou fazer uma masterclass onde eu vou mostrar esse passo a passo inicial para atender pacientes complexos com segurança. Já vou colocar aqui para vocês a data, coloca aí na sua agenda, põe no seu sininho, vai ser no dia 23 de março, é uma segunda-feira, segundona, tá? Às 20 horas, já para a gente começar a semana com tudo, hora que a gente chegou em casa, depois do atendimento clínico. Então, coloca na sua agenda e eu já coloquei aqui na bio um linkzinho, pessoal, para vocês se inscreverem gratuitamente. E ali eu vou contar esse primeiro passo a passo aí desse nosso raciocínio e dessa nossa decisão clínica, tá bom? Então aqui, pessoal, vou pedir para vocês, comenta aí. Depois dessa nossa conversa, dessa nossa mini aula, dessa nossa aulinha, você atenderia a Dona Yolanda com segurança? Você se sentiria seguro para atender a Dona Yolanda chegando para você com esse papelzinho ticado de verde na mão? Comenta para Tati, atenderia ou não atenderia? Ou ainda se sentiria inseguro? A live te ajudou ou não te ajudou a trazer esse raciocínio estruturado para fazer o atendimento com segurança da Dona Yolanda? Que bom, Lília, muito obrigada, que bom. Então, pessoal, muito mais segurança, né, Claudinha? Isso mesmo, que bom, que bom. Fico muito feliz, esse é o grande intuito das nossas sextas-feiras. Então, pessoal, sextou e semana que vem, às 18 horas em ponto, espero vocês para mais 30 minutinhos de conversa sobre casos reais ou se vocês tiverem alguma pauta que vocês considerem super interessante, que vocês queiram que eu aborde por aqui no nosso sexto, deixa para mim aqui no comentário. Para mim é super importante saber o que faz diferença na sua vida clínica, porque eu vou abordar aqui com muito prazer, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui, é sempre uma alegria dividir essa meia horinha com vocês, tá bem?
A live vai ficar gravadinha ainda aqui no dia de amanhã, depois ela vai lá para o YouTube. Então, se você não acompanhar por aqui ou quiser retomar esse conteúdo, esqueceu de alguma coisa, precisa lembrar? Entra lá no YouTube e assiste ela de novo, que vai ficar o conteúdo lá. E não deixa de clicar no link da bio para fazer a Masterclass gratuita, onde a Tati vai te ensinar o passo a passo, né? Começar esse passo a passo inicial do raciocínio clínico estruturado para trazer segurança para o nosso paciente. A Masterclass Dentista Seguro. Te espero e te desejo um excelente e abençoado final de semana. Ai, quanta gente boa entrando! Oi, Gi, tudo bem com você? Dá uma olhadinha lá depois no conteúdo. Beijo gigante para vocês. Sextou, fica com Deus.